Vamos então agora ouvir o recado de Deus por meio da sua palavra. E nós estamos aqui numa série de mensagens que se chama uma igreja para você e sua família. Nós estamos nessa série de mensagens que fala sobre a igreja e a família, o que a igreja, essa interação da igreja, o que ela faz, o que ela deve fazer como igreja, a sua liderança e o seu trabalho também. E nós já vimos nessa série de mensagens, nós vimos, por exemplo, uma igreja que vive os propósitos de Deus, e a igreja tem que estar nessa direção, viver os propósitos de Deus nesse tempo. Vimos sobre uma igreja que anuncia a salvação, essa é a mensagem da igreja, a salvação chegou a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Vimos uma igreja que deve ministrar cura, com fé, ministrando, sabendo que a cura vem do Senhor, mas Deus usa a igreja para manifestar-se entre nós. Vimos sobre uma igreja que atua na transformação, na mudança do ser humano, das estruturas. É esse o Deus que faz milagre entre nós. Vimos sobre uma igreja que revela a identidade divina, a identidade dele e a nossa identidade. Nós temos quem nós somos é revelado em Cristo. Somos a imagem de Deus. E ele se revela por meio de nós também. Vimos na semana anterior da inauguração uma igreja que deve abençoar a sua cidade. E hoje eu vou tratar com vocês sobre uma igreja que capacita as pessoas para viver a sua missão de vida. Quero compartilhar com vocês nesse sentido. E para isso eu gostaria de convidar vocês mais um tempo para a oração, nesse momento. Você já viu e participou de muitas coisas, fomos ministrados até agora, mas peça a Deus que fale ao seu coração. Nós somos apenas, às vezes, o veículo, o instrumento, somos imperfeitos para fazer isso, mas a mensagem vem daquele que é perfeito. E Ele sonda os nossos corações, e é Ele que faz, por meio da sua palavra, mudanças, movimento, cura, transformação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você está aqui, você crê e recebe com fé, milagres podem acontecer nessa noite na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, pedimos primeiramente que perdoe as nossas faltas e os nossos pecados diante de Ti. E que neste momento, Senhor, seja o Teu Espírito falando entre nós e aplicando a Tua palavra em nosso coração, em nossa mente, para que a gente receba, entenda e seja transformado. Assim, ó Deus, alcança cada um aqui, os que estão em casa, e que haja, ó Deus, um senso de compreensão que nós temos um propósito para viver neste mundo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que capacita para a missão de vida. Romanos 12, 7 a 8 diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Entre esses textos e outros que falam a respeito dos dons e as capacitações sobrenaturais, aqui fala sobre a nossa atividade no reino de Deus. Ele vai aqui de uma forma não exaustiva, mas citando algumas dos nossos papéis na nossa vida e na igreja. Então, servir, ensinar, contribuir, e ele vai dando algumas qualificações. Se você contribui, faça com generosidade. Se você ensina, se lidera, faça com zelo. Então, nós somos convidados a viver individualmente e na coletividade, a entender que há um papel, uma missão para cada um de nós nessa vida. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. E a Bíblia vai nos ensinar que todos nós, todos, sem qualquer distinção, têm uma missão, um ministério para exercer nesta vida, diante de Deus e no mundo. Todos. Via de regra, num senso comum, a gente imagina que servir é para os líderes ou para algumas pessoas especiais, para algumas pessoas que têm um papel eclesiástico, mas não é este o projeto de Deus. Todos nós temos um ministério específico para vivermos a nossa experiência neste mundo.
Após a salvação, e nós temos falado aqui, uma das coisas mais importantes é você entender qual é a sua missão de vida. Primeiro, você vive a vida e de repente você tem aquele encontro com Jesus. É aquele encontro que muda o seu paradigma, o seu jeito de ver a vida, a sua forma de enxergar, e você se percebe que havia algo errado entre o seu jeito de viver e um propósito para a sua vida. Isso é a salvação. Somos perdoados, somos convidados para viver num novo estilo de vida, e aí nós vamos lutar nessa santificação, e estamos vivendo a vida para termos uma experiência de relacionamento com Deus. Só que a partir daí, não fica parado nisso. Nós somos chamados para fazermos coisas nessa vida. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui o curso Molde do ministro. Tivemos cerca de 38 pessoas participando. E essas coisas, elas são interessantes porque são pessoas que vieram aqui ontem para entender um pouco mais da sua missão de vida. Olha que interessante, pensa da seguinte forma: há 3 perguntas que são consenso mundial, que todo ser humano em algum momento faz, se não nesta forma, mas de algum modo está dentro dele. Primeiro, de onde eu vim? Qual é a minha origem? Eu seria obra do acaso, de um acidente de percurso, obra da natureza, qualquer coisa aleatória? Não há um Deus, se não há um Deus e eu não tenho origem nele, não tem sentido, né? A gente vem, vive e morre, então somos como os animais ou qualquer outro ser criado que possa se designar algum tipo de vida. Mas essa é uma pergunta que fala da essência, de onde eu venho. E há uma pergunta final, que é a terceira, que diz assim: para onde eu vou? Quando acabar o meu tempo de vida aqui, eu não sei quando acaba, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas o fato é, será que acabou, deixou de existir? Essas são as respostas que a Bíblia vai trazer para mim e para você. Mas há uma pergunta do meio que é para hoje e para agora. O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu fui salvo, ou se eu estou querendo conhecer Jesus, qual é o meu papel na vida? Qual é a minha contribuição? Há algo que eu preciso fazer? Há alguma coisa que eu possa fazer que me dê sentido na vida? Há alguma coisa que ao eu fazer e ao me envolver, ao me engajar, eu me sinta realizado? Porque é verdade que muitas pessoas, e talvez a maioria ainda, não percebe esse papel. Por isso se envolve, e você pode perceber que as pesquisas demonstram isso, vários tipos de pesquisas. As pessoas que estão jogadas, envolvidas, por exemplo, nas drogas, ou nas bebidas, ou em coisas que são loucuras, elas estão porque não tem sentido a vida. Não tem sentido. Ela acorda, não tem sentido, a vida não tem propósito. Então ela tenta buscar alguma coisa que lhe dê satisfação, que lhe dê prazer, que lhe traga alguma sensação. E aí ela, quando vê, ela está refém das drogas, refém da bebida, refém de um relacionamento doentio, fazendo loucuras, porque não vê sentido na vida. Eu estava vendo hoje e lendo um artigo, depois eu vi um vídeo do Elon Musk. E o Elon Musk, ele estava fazendo, olha que interessante, ele falou uma coisa dentro de uma visão humana. Ele disse o seguinte: a inteligência artificial, e as pessoas não estão percebendo, vai roubar muitos empregos no mundo. Ele falando lá no povo árabe. E à medida que nós percebemos isso, nós vamos precisar provavelmente de um plano social, não para os países, mas para o mundo, porque as pessoas perderão seus empregos e haverá uma grande conturbação social. Boa, pastor, conversa é essa? Falando de propósito para hoje. Aí sabe o que ele disse? Porque quando a pessoa trabalha, tem a sua atividade, ela tem um certo sentido na vida. Ela está trabalhando, produzindo algo, está buscando para si. Não é só subsistência, ele disse. É um sentido na vida. Agora imagina as pessoas, não têm trabalho, não têm sustento, não têm o que fazer. Nós teremos um grande, grave problema. E ele é um dos caras que está pedindo para parar com esse negócio de inteligência artificial, porque teremos um grande problema mundial. Dito isso, como uma ilustração prática, a questão é o que nós estamos fazendo aqui. Se chegarmos num momento desse, qual é o sentido da nossa vida? O que é que vai dar sentido para eu acordar, viver e fazer as minhas coisas? Para o que você foi criado? Olha esse próximo slide, ele mostra um pouquinho, talvez ilustre para a gente aí.
Nós vivemos, de certo modo, assim. Quando eu busco um sentido para a minha vida, ou há uma missão, algo que eu tenho que fazer, elas estão dentro de eu entender que eu faço parte de um grande projeto. Então, por exemplo, há coisas que o mundo precisa, provavelmente está à minha esquerda. São as necessidades, necessidade das pessoas, necessidade da minha comunidade, necessidade da minha família. Há necessidades que precisam ser supridas. Elas não são supridas por coisas. Nós usamos coisas para movimentar, para suprir necessidade, mas as coisas em si não existem. Elas precisam ser supridas por alguém. Há o que o mundo precisa e há o que você, por exemplo, você é bom fazendo. Tem coisas que você é bom. Tem coisas que você faz bem. Nós chamamos no curso molde de capacitações. São as suas capacidades natas, são as coisas que você aprendeu, são os dons espirituais. Elas lhe capacitam a fazer coisas com um grupo de pessoas ou diferente, porque você é bom naquilo. E você fazendo aquilo, é isso que você faz, vai provavelmente, se for direcionado, atingir a necessidade que as pessoas têm. Mas entre o que você faz e o que o mundo precisa, às vezes nós estamos na parte de baixo. Você não faz o que gostaria de fazer, você não faz aquilo que tem mais sentido para você, porque você precisa pagar conta. Não é? Quantas pessoas têm um objetivo na vida e um sonho quando é jovem, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas a realidade o leva a entrar num trabalho ou fazer coisas para pagar conta. Né? Senão, na semana que vem, não tem internet, não tem luz, tem que pagar as contas. Tem ou não tem, irmãos? Então, nós vivemos nessa necessidade. Então, às vezes, entre o que o mundo precisa e o que eu faço bem, eu, às vezes, faço outras coisas porque eu preciso fazer outras coisas. Mas, na verdade, eu gostaria de fazer o que está lá em cima, aquilo que eu amo. Aquilo que está dentro do meu coração. Aquilo que me faz sentir, que me vibra, aquilo que eu falo, eu viveria para fazer isso, eu pagaria para fazer isso. A ideia de uma missão de vida é que Deus nos leva nessa intersecção. O propósito de Deus está nessa intersecção entre o meu trabalho, entre o que o mundo precisa, entre o que eu posso fazer bem, aquilo que eu amo. Deus quer usar você para fazer diferença neste mundo. Neste mundo. Para suprir necessidades. Porque quando eu faço o que faço bem e me entrego para fazer isso, eu começo a entender o propósito que Deus tem para mim. E aí eu faço com alegria. Aí os recursos que eu tenho e que eu faço porque eu tenho que fazer, talvez eu não esteja na minha vocação, eu vou usar eles como meio para quando eu chegar naquele meu propósito, eu possa fazer com muita satisfação e alegria. E é isso que nós temos que pensar. Então muitas pessoas dedicam horas, talvez anos trabalhando em coisas que para ela não tem sentido. Mas ela tem que fazer. E aí quando ela não encontra o sentido, a sua missão de vida, o seu propósito, naquilo que ela tem que se envolver, é onde nos perdemos. Vivemos para nós mesmos, num egoísmo centrado em nós, não atendemos às necessidades que as pessoas têm, que o mundo tem. Eu nem faço o que eu amo, porque eu não encontrei o sentido da minha vida, então eu vou tocando a vida de qualquer jeito e acabo vivendo uma experiência de autodestruição. Sem sentido, sem alegria, sem propósito. E aí a gente vira quase que máquinas, né, e robôs para viver a vida. Eu sei que tem gente que gosta do que faz e é importante que você faça isso, mas é pouco provável que você chegue e diga o seguinte: vamos supor que você seja um excelente vendedor de carros. E é muito bom, conheço alguns que vendem carro e vende muito e ganha muito dinheiro, inclusive. Mas é pouco provável que você fale assim: olha, eu nasci para isso, a minha vida é vender carros. Aí eu me realizo, eu me satisfaço, se eu pudesse eu fazia de domingo a domingo, não quero nem para a praia, eu só quero vender carros. Ah, eu levo isso para a noite, converso em casa. Concorda que fica meio estranho? Você faz isso porque você faz bem, você é vendedor, gosta de fazer, mas eu não acho que alguém nasceu para vender carros. Ele faz com excelência, pode fazer bem, alguns fazem porque tem que fazer. Mas vender carro, ou fabricar aviões, ou fazer qualquer coisa nesse mundo, não parece ser algo que você vai gritar aos montes: ah, é para isso que eu nasci. Deus tem para mim e para você
uma missão de vida neste mundo que está ligado às necessidades das pessoas, o projeto de Deus, aquilo que te traz satisfação e alegria no seu coração, realização. E aí as coisas secundárias, elas começam a ter sentido porque elas apenas são contribuintes para você viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Você está entendendo? E a gente talvez seja essa grande busca nossa. A questão também é que muitas vezes a gente vai vivendo a vida e não entende esses detalhes. Agora, talvez você se pergunte, mas qual é a minha missão? Qual é o propósito que eu tenho para mim? Eu tenho buscado, eu tenho vivido, mas qual é a missão? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Qual é a missão que eu tenho? Então eu quero dizer para você que Deus tem uma missão específica para você. Específica. Quando nós pensamos numa missão específica, é a ideia do nosso chamado, a nossa vocação. Então há dentro de nós uma vocação, há um chamado, há uma voz que te chama a buscar um senso de realização naquilo que você vai fazer. E quando você encontra essa voz, que é uma voz que vem do alto, é uma voz que te dá direção para você, você encontra, ela bate dentro de você, no seu coração. E você começa a pensar, poxa, como eu transformo esse meu chamado para a minha vida do dia a dia? Como eu faço isso? Nós temos, pensando nessas questões no nosso chamado, a gente pensa o seguinte, veja, há uma diversidade, né, de pessoas, cada um é de um jeito, cada um tem a sua forma de ser, cada um tem as suas experiências na família, cada um tem uma formação, cada um tem um jeito de enxergar, uma cosmovisão média, mas há uma visão pessoal também. Mas como eu vou entender que há uma visão particular para mim? Será que eu não faço parte só de uma produção geral que aconteceu, eu sou aí obra do acaso? Olha que interessante, eu queria dizer para você, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim: porque somos criação de Deus. Algumas traduções falam feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Queridos, eu vou fazer uma breve explicação desse texto, mas eu gostaria que você prestasse atenção em algo que esse texto está dizendo para mim e para você. O Paulo, quando ele está falando aqui que somos criação de Deus, feitura, a palavra que está ali no original chama poema. Mas o que isso é importante para a gente aqui entender? É que a ideia que está ali é a mesma palavra usada para a criação, como se fosse usada lá no início do Éden, quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Ele fez o homem e disse assim, faça isso, faça aquilo, e delegou um sentido para a vida para ele. Então, quando o homem foi criado, havia um sentido, um propósito para ele. Mas a Bíblia vai nos revelar que o pecado, ao entrar no mundo, desfigurou o ser humano. Ele entrou num conflito com ele mesmo, numa separação de Deus, num conflito com o próximo. Ao acontecer esse desarranjo naquilo que nós devíamos ser, ou seja, a imagem de Deus com um propósito claro, a Bíblia fala sobre os projetos que tinham ali no Gênesis, mas o homem passou a viver sem sentido. Exemplo, Caim, por causa de uma oferta que o seu irmão dá a Deus e Deus não aceita dele, ele simplesmente mata o seu irmão. Esse extremo revelado na Escritura mostra, por exemplo, o extremo da loucura do ser humano, da violência capaz, porque Caim perdeu o sentido da sua vida. É assim que aconteceu. E quando Paulo fala aqui, trazendo para nós essa ideia, é a ideia que está em 2 Coríntios 5,17. Porque em Cristo nós somos nova criatura. E a palavra, a ideia de poema, é que nós somos recriados, como na proposta original, para vivermos aquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Por isso o homem hoje ele está longe do projeto de Deus, porque está vivendo os efeitos do pecado, e quando ele encontra Cristo, ele é enquadrado nessa proposta, ele é recriado, e aí ele vai ganhar o sentido para a sua vida, para viver os planos que Deus tem para mim e para você. Nova criatura não é apenas um novo nascimento, mas é um novo nascimento acompanhado de uma vida com sentido e com propósito. Porque o texto vai dizer, para viver, para fazermos
boas obras. E boas obras aqui não é reservada no sentido de fazer, entregar alguma cesta básica ou ajudar alguém, não. Boas obras são obras constituídas para mim e para você, de acordo com o nosso dom, talento e habilidade, para que a gente viva nesse mundo com sentido, fazendo o que a gente gosta, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, e vivendo a missão de vida, e a sua vida ganha sentido, e não importa a idade, porque você se coloca no centro da vontade de Deus. Amém? Então, o Paulo está tratando sobre isso. Então, eu e você, nós somos uma obra de arte. Feitura ali, a ideia do grego é que você foi feito de um modo peculiar, pessoal. Deus trabalhou você para você viver os projetos dele. Para você viver, para você estar ouvindo aqui e você falar: Deus, então há um sentido para a minha vida, há uma missão, eu quero viver essa missão hoje. Porque olha, a pergunta é: o que estou fazendo aqui? Deus está dizendo para mim e para você: você tem aqui uma missão específica, eu quero que você se ajuste ao meu projeto, para você ter alegria em viver e fazer diferença nessa vida. E quando nós entendemos isso individualmente, se isso vai ficando claro, aí nós falamos sobre o papel da igreja, que é a mensagem dessa noite. Qual é o papel da igreja nisso? Qual é o papel da liderança da igreja? Nós temos falado desse texto em Efésios capítulo 4, logo a seguido. Veja que Efésios 2 fala do nosso propósito individual e da nossa recriação. No capítulo 4, ele vai falar da igreja, porque o Efésios fala da igreja e trata exatamente do papel que a igreja tem que ter como estrutura. Diz assim o texto: e ele, a respeito de Jesus que havia descido à terra, ele subiu ao céu. Você pode ler todo o contexto, diz assim: ao Jesus subir ao céu, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele está falando que Jesus estruturou, organizou a liderança da igreja. Esse é o primeiro ponto. Então veja que quando nós falamos aqui de pastores, líderes e mestres, não é uma convenção humana. Não é um arranjo para a igreja funcionar que a gente fez, poderia ser até lícito. Mas o próprio Jesus estabeleceu a sua liderança. Só que quando Jesus estabelece a liderança, ele também dá o propósito. Ele diz que a liderança tem que fazer esse papel. O objetivo ou a finalidade da liderança é preparar os santos para a obra do ministério. Então a igreja tem a responsabilidade de preparar a igreja para viver o seu ministério. Então esse é um dos papéis. Então a igreja, na nossa linguagem hoje, significa que ela tem um papel de ajudar, de despertar e de levar você a você viver a missão de vida que Deus tem para você. Esse é o papel da igreja. É isso que nós temos que fazer. E pensando sobre este aspecto, sobre como a igreja precisa fazer, então a igreja precisa capacitar os seus membros para viver o ministério. É o papel da igreja. Não é uma coisa que a Igreja Batista de Identidade quer fazer, a igreja quer fazer. Não, esse é o papel da igreja. É bíblico. É isso que a igreja, que a própria palavra diz. Ela precisa capacitar os membros, ajudá-los a encontrar a sua missão de vida e a prepará-los para isso. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero falar sobre pelo menos 4 áreas que a igreja precisa atuar para ajudar você, ajudar a mim, como membro da igreja, a viver e a encontrar a nossa missão neste mundo. Primeira coisa, a igreja capacita quando ajuda o ministro a identificar a sua vocação. Veja, todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério para vivenciar. Então a igreja precisa capacitar, precisa preparar. E é nesse momento em que nós começamos a entender, então, qual é a nossa visão, qual é a tua visão, qual é a tua vocação. A visão é aquilo que você vê. Por exemplo, visão é você descobrir a sua vocação hoje e então você se prepara para viver a sua vocação. A gente chama isso de tanto ser como estar. Então, hoje, eu estou discernindo o meu chamado, a minha vocação, para viver o meu tempo. E aí eu preciso também olhar para frente naquilo que eu vou fazer no futuro. Então, é uma caminhada. A nossa vida, ela nasceu
nós nascemos de novo em Cristo para viver o projeto de Deus. É um projeto que eu e você temos. Então eu preciso trabalhar nesse sentido. Então quando eu começo a entender a visão de Deus para mim, e aquilo que Ele tem para mim, para nós, né, o que nós queremos ser, aí eu começo a responder a questão mais claro, o que eu estou fazendo aqui? Aí você sai na segunda-feira, você pode trabalhar em qualquer área, vender carro, vender coisas, trabalhar na indústria, não importa onde você trabalha. Você tem uma visão clara que nada vai tirar você do foco, do caminho, de onde você quer chegar. O que eu quero? Deus, há muitas coisas a fazer, muitas escolhas, mas eu tenho uma direção clara para a minha vida. Todos os demais podem até contribuir para eu viver o projeto que o Senhor tem para mim. Esse é o caminho que a gente tem que buscar. Então essa visão, essa resposta vai me ajudar a entender a minha missão. Como igreja, mas individualmente, na igreja de Cristo. Como corpo local, como igreja local, e aonde quer que Deus me chame. Então nós precisamos dar esses passos, né? Então encontrar a minha vocação. Eu preciso aprender a enxergar essa visão e a minha vocação. Ontem, quando nós tratávamos aqui no curso Molde, muitas pessoas, eu acredito que deram um grande passo, né, nesse sentido, encontrar um pouco mais, discernir a vontade de Deus. Então a minha pergunta para você é, o que é que você está vivendo hoje após você ter tomado uma decisão por Jesus? Você discerne o seu papel neste mundo? Você discerne qual é a sua missão? Isso está claro para você? Precisa dar alguns passos para entender um pouco mais? Esse é o papel da igreja, nós estamos aqui para ajudar também nesse sentido. Para ajudar você a discernir aquilo que Deus tem para você. Por isso a igreja tem os ministérios para você se envolver, servir, fazer diferença a partir da igreja, mas também em direção ao mundo. Então a igreja precisa ajudar você e nós fazemos isso. Segunda coisa que a igreja pode fazer e capacitar para você viver a sua missão é te apoiar no desenvolvimento de um projeto ministerial. Então pensa o seguinte, você fala assim, poxa pastor, eu primeiro ouvi a voz de Deus no respeito à salvação, e agora eu estou discernindo o que Deus tem para mim. Eu já tinha escutado isso, mas nesse domingo talvez Deus falou algo no meu coração. E eu quero fazer algo diferente. Tem os ministérios aqui na igreja, temos vários ministérios aqui, várias áreas. Nós temos, por exemplo, na área Conectar, o Ministério Conectar nosso aqui, transmite culto, faz projeção, tem muitas outras atividades que você, com o seu dom e talento, pode servir. Talvez no Ministério de Recepção, em qualquer outro ministério. Mas talvez Deus fale assim, eu tenho algo que está nascendo no meu coração, eu sei que isso é de Deus. E eu quero fazer, como eu faço? Então a igreja vai te ajudar a você, talvez, desenvolver um ministério que talvez ainda nem tenha na própria igreja. E eu vou só citar um exemplo, como a igreja pode te ajudar. Nós damos aqui pelo menos 5 passos para você colocar em prática o sonho que Deus tem colocado na sua mente, no seu coração. Vou dar um exemplo bem prático sobre isso. Nós estávamos numa outra comunidade e ali alguém disse para nós, eu gostaria de cuidar de pessoas de rua. A igreja tem esse ministério? Não, a igreja não tem esse ministério. Mas então não posso servir? Pode. Você pode se preparar, desenvolver esse ministério e começar esse projeto. Você não começa um projeto com 100 pessoas, começa com você, depois vem mais um, depois vem mais 2, a gente vai dando orientação. Ele falou, puxa pastor, eu nunca tinha pensado nisso. A gente conversou na época, o Ricardo. E aí nós chamamos ele, o Ricardo chamou ele para conversar, depois eu também tive algumas conversas. E começou-se um projeto para cuidar de pessoas de rua. Nasceu no coração dele. Sabe quando? Quando ele entendeu, porque ele já havia sido uma pessoa de rua. E ele falou, eu sei o quanto eu sofri, eu quero ajudar essas pessoas. Ele falou assim, você é a pessoa certa que Deus vai dar esse ministério. Entende? Então talvez na área que você atua, na educação, no estudo, no trabalho, não sei aonde, talvez com o universitário, Deus coloca no seu coração um projeto que você pode abençoar. E a igreja vai te ajudar. Primeiro, ajudando você no planejamento. Por exemplo, você precisa descrever o que você quer fazer. Você precisa pensar num certo prazo, vai ser daqui a um tempo. Meu projeto vai ter 2, 3, até 5 anos, um exemplo. Então você pode, por exemplo, pegar esse projeto que Deus está colocando no seu coração, conversar com pessoas maduras, pessoas da igreja, com a liderança. Então se Deus está falando algo no seu coração, não deixa plantado. Traga
Planeje, comece a sonhar, coloca no papel. Crie, por exemplo, faça orações, apresente a Deus. Porque tudo o que aconteceu no mundo até hoje, alguém deu o primeiro passo e começou a fazer. Então, se Deus está movendo você, não fique parado, dê o primeiro passo, comece a planejar. Segunda coisa, você começa a se preparar. Que recurso eu vou precisar? Vou precisar de estrutura, vou precisar de finanças, vou precisar de tecnologia, não sei qual a natureza. Então, você começa a trabalhar nessa preparação. Você procura as pessoas certas, que naquele ministério que Deus está pondo no seu coração, por exemplo, você vai precisar de uma especialização. Então, por exemplo, na igreja de Sarobeck, eu achei muito interessante, isso é um testemunho, eles tinham um ministério lá que, por exemplo, a igreja é muito grande, muitas pessoas, e muitas meninas e jovens grávidas que tinham filhos, ficaram solteiras e sem recursos para tocar a vida. E só que, olha que interessante, presta atenção, queridos. Uma das pessoas lá falou assim, puxa, mas eu sou mecânico. O que tem a ver um mecânico com mulher grávida? Parece que não tem nada a ver, né? Sabe o que aconteceu? Ele fundou um ministério para dar suporte aos carros que quebravam de mulheres e meninas grávidas que não tinham recursos. Parece que não é nada, né? Muitas famílias, até hoje, inclusive, foram atingidas, essas moças, e começavam a ir lá buscar a igreja, e esse ministério dele, ou seja, no trabalho dele, ele era mecânico, na igreja era mecânica para apoiar famílias e mulheres que precisavam, meninas. Dá para você imaginar isso? Esse ministério alcança e abençoa muitas jovens até hoje lá. Quem quer pensar no ministério desse? Quem sabe com seu dom e talento possa ser um momento de você começar a fazer algo que Deus está pondo no seu coração. Porque você não sabe quantas pessoas você vai abençoar. Com o que você faz. Então, se prepare, busque as pessoas certas, né? Terceira coisa, você precisa executar. Começa a fazer o que você planejou, seja criativo. Se você começar um ministério e está com dificuldade, você sabe que você pode ter erro, não se preocupe. Nós, como igreja, eu estou dando alguns caminhos que a gente vai ajudar a fazer isso. Se você quer começar um novo ministério, nós vamos apoiar. Você precisa avaliar o que você está fazendo. Então, por exemplo, avalia se está tendo, se o projeto está sendo bem executado, se está atingindo o objetivo que você tem, se você está sendo efetivo, está sendo excelente. E você precisa depois ver se você precisa fazer uma mudança, a gente chama de depuração. Enfim, a ideia aqui não é dar um curso desse, mas é mostrar para você que a igreja é o lugar que vai ajudar você a estruturar um ministério, uma missão de vida que Deus colocou no seu coração. Sabe o que isso significa? Você não está sozinho. A igreja é essa comunidade que vai te ajudar. Então a igreja precisa capacitar e apoiar quando alguém vai desenvolver um projeto ministerial. E esse é o papel nosso, o papel de igreja. Terceira coisa, a igreja capacita quando orienta como trabalhar em equipe. Se nós queremos, como igreja, que cada um aqui identifique a sua missão de vida, que ela comece a se envolver num projeto que está acontecendo, ou a se preparar, ou criar um projeto que tem sentido para ela, que Deus falou no seu coração, você vai precisar de pessoas. Então não tente fazer nada sozinho. Venha para a comunidade, entenda que você tem pessoas que vão combinar com você, que tem as competências que precisam estar alinhadas com aquilo que está colocando no seu coração, que combina com a liderança da igreja, um projeto que tem a ver com o nosso DNA, que a gente está junto. Que há continuidade de pessoas que vão se envolver com você, que vai te ajudar, não vai te deixar no meio do caminho. Então você precisa pensar nesses aspectos, né? Pessoas que vão vestir a camisa. Poxa, por exemplo, você quer fazer um projeto, um jovem de um trabalho com universitários. É muito comum ter em alguns trabalhos. A gente vai ter que ter gente, tem que ter pessoas. Quem vai estar com você? Quem vai te apoiar? Quem vai te ajudar nesse projeto? O que você precisa? Que recursos? Então, você precisa de gente. Então, em ministério, queridos, não tente fazer nada sozinho. Procure a igreja. Procure pessoas e a igreja vai ajudar. Inclusive, o papel da gestão de ministério da nossa igreja é ajudar a achar as pessoas certas para ajudar você a viver um projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? O que nós queremos transmitir nessa noite, talvez uma mensagem bem prática. A mensagem é: conte com a igreja, porque ela vai cumprir o seu papel de capacitar os membros a viver a sua
missão de vida. Quarto lugar, a igreja que capacita, ela estimula a dependência de Deus. Se nós queremos que você viva a sua missão de vida, né, nós queremos que primeiro você identifique. Você precisa identificar, entender a sua missão. Você precisa ter apoio para desenvolver esse projeto, o projeto que já existe, ser preparado. Você precisa ter uma equipe. Mas o fundamental, queridos, para você viver a missão que Deus tem para você, é nunca perder de vista e o foco, a sua dependência de Deus, o tempo todo. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Veja que quando nós começamos a fazer as nossas coisas, talvez na nossa própria missão de vida, ou num ministério que eu estou envolvido, que eu entendo que aquele ministério tem a ver com as minhas capacitações, a tendência é quando você já sabe fazer, você querer fazer do seu jeito. E aí quando nós começamos a fazer do nosso jeito, sem ter a devida dependência de Deus, podemos cometer o erro, primeiro, de nos frustrarmos diante das dificuldades. Isso não era de Deus, porque olha só, está dando errado. Por quê? Porque tem dificuldades, tem problemas. Você não vai fazer uma missão e as coisas serão simples. Eu li num livro falando sobre missões de vida, sobre missão de vida, uma pessoa que é um grande empresário nos Estados Unidos, ele deixou tudo e ele se estruturou para ir ajudar meninas que estavam sendo exploradas nos países asiáticos pela prostituição. Você sabe que tipo de trabalho é esse? Literalmente de vida ou morte, porque ele é perseguido pelas estruturas, o OEM sabe muito bem disso, né? Ele é perseguido por um sistema corrupto que envolve polícia, político, comerciantes e uma série de coisas. E ele tinha que se envolver nesse trabalho, tem que ter certo muito cuidado. Ele literalmente passava momentos de vida ou morte, inclusive a gente sabe casos de pessoas que morreram nisso. Você viver os projetos de Deus não pode ser vividos na sua própria força. Entregue ao Senhor. Ore a Deus. Fala, Senhor, me guia. Sabe por quê? Porque um projeto de missão de vida tem a ver com você viver na dependência de Deus o tempo todo. Levantar, viver, buscar visão nova, renovação, alegrar de novo o coração. Eu preciso depender de Deus. Então eu não posso só depender da minha competência, nem só depender da competência do meu grupo, mas nós pegamos todas as nossas capacidades e recursos, colocamos diante de Deus, falamos, Senhor, nos guia, nos dê direção, vá conosco, vá à frente, nos console, nos livra, nos dá livramento. Senhor, seja conosco. Assim, você não se frustra em momentos de dificuldade. E aí faz o que diz aqui o texto. Eu não fico ansioso, porque não depende de mim somente. Eu estou debaixo da direção divina. Amém? A gente poderia citar vários casos e vários ministérios que as pessoas se frustram, porque elas estão focadas nela e no resultado que ela pode produzir. Irmãos, você vai ter a alegria de viver o projeto de Deus, que Deus tem para você. A igreja vai te ajudar, mas nunca perca o foco, você precisa depender do Senhor. Quando a gente vive a vida, lembra, você vai orar para tantas as coisas, né? Nós precisamos orar, pedir a direção de Deus. E pensando ainda nisso, nós temos grandes desafios como igreja aqui, não é? Quantas coisas. Pensa em João 15, numa ilustração de uma figura muito importante. Isso ajudou muito numa série de mensagens que a gente viu, sobre entre o que eu sonho, o que eu quero fazer, entre o que eu estou conseguindo fazer e o que eu não fiz ainda. Jesus vai falar sobre o seguinte, ele fala sobre a videira. Ele diz assim em João 15. Jesus fala, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Vocês são os ramos. Olha a figura. O pai é o lavrador, quer dizer, o pai é o Senhor da seara, do mundo. Ele tem um projeto de restauração. Ele tem um projeto de vida para cada um de nós. É o pai. E Jesus fala, eu sou a videira. Ou seja, o papel da videira é produzir uvas.
o fruto. O pai mantém, a videira entrega, só que as uvas produzidas para a videira são entregues por meio de quem? Dos galhos. Ou seja, o texto chama dos ramos. Eu e você, no papel de Deus, somos os ramos. Você é convidado para ser o veículo de Deus para entregar o fruto às pessoas. Amém? Entende o nosso papel? A vida está em Cristo, o projeto de Deus, e você é o meio para o amor de Deus chegar às pessoas. Olha que maravilha. Então, quando eu entendo o meu papel, eu só não posso ficar fora da videira. Porque Jesus disse, ó, se alguém se desligar de mim, é cortado e lançado fora. Então, o que faz com que a gente perca o projeto de Deus para a nossa vida? O pecado. Quando a gente se desvia, a gente cai, então a gente pode se perder, precisamos pedir a misericórdia de Deus para nos restaurar, para nos colocar de volta no projeto de Deus, numa dependência correta, ligado na videira, para eu viver os projetos que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu quero trazer essa palavra para vocês nessa noite. Deus tem para mim e para você uma missão de vida, e a igreja vai te ajudar a você viver a missão que Deus tem para você. Eu quero encerrar, e a banda já pode estar subindo aqui, que a igreja precisa capacitar os seus ministros nessas 4 áreas. Você sempre vai ouvir aqui na nossa igreja sobre a importância de você discernir a sua vocação. Sobre a importância de você discernir a sua missão que Deus tem para você. Então você precisa ter isso em mente. Nós vamos sempre ajudar você no projeto que Deus tem para você. Nós vamos ajudar você a estruturar, nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, você tem algo no seu coração, fale conosco. Fale com a equipe pastoral, fale com o nosso ministério. O ministério pode ser a partir da igreja local, às vezes é fora da igreja, não importa. Ele nasce no coração de Deus e nasce aqui na igreja. Nós vamos ajudar você a trabalhar em equipe. Por exemplo, adoração. Cada um aqui tem um talento fantástico, mas é a soma de todos eles que dá essa grande harmonia, não é? É um trabalho em equipe. E tem muitas outras pessoas. Na nossa igreja hoje temos a celebração, mas temos várias equipes trabalhando. Tem apoio de culto, tem gente lá na recepção, tem gente que trabalhando aqui na nossa Conectar, tem tantas coisas acontecendo, tem gente que trabalhou, já limpou, o preparo da mesa de ceia. É um trabalho em equipe. Então a igreja é essa comunidade, você vai viver junto. Mas sempre viva na dependência de Deus. Porque a dependência de Deus te faz você não se frustrar diante das suas limitações, te faz você avançar quando você sabe que não pode, mas a fé te leva a dar passos além do que você pode dar, te dá sentido e alegria para a vida e te traz consolo em momentos difíceis. Dependa do Senhor. Você deseja viver a sua missão de vida? Essa é a minha pergunta. Você já está vivendo o seu ministério? Você está envolvido? Você está preparado? Se alguém te perguntar na saída, você está servindo em que ministério? Você já pode falar, eu sirvo aqui, eu sirvo ali? Essa é uma resposta que você tem que ter primeiro com você. Talvez você ainda, não sei se tem alguém aqui ou não, que ainda não teve encontro com Jesus, não teve encontro formal, fala, Jesus, entra no meu coração. Eu vivo a vida, parece que a vida não tem muito sentido, talvez você esteja em casa, não sei. E talvez na minha fala você fala, olha, eu estou vivendo assim, está meio louco a minha vida, meio fazendo muita bobagem. A primeira coisa que você tem que fazer é dizer para Jesus, Jesus entra no meu coração, para você entrar dentro do projeto de vida, que Jesus é a videira, é Ele que tem vida para você. E a partir daí você vai viver o projeto que Deus tem para você por meio da igreja. Então entrega a sua vida a Jesus, entrega a Ele. Você vai receber dentro da sua mente, no seu coração, um sonho que vai brotar e vai germinar. E você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Você crê nisso? E você que está na igreja aqui também, talvez você esteja vivendo momentos, em algum momento na sua vida você ainda não teve esse discernimento claro. A minha oração é que você tenha, que você busque um espaço onde você possa servir. E nós temos visto que as pessoas mais felizes são as pessoas que encontraram essa missão, estão envolvidas, estão servindo. E aí, a alegria de Deus entra dentro de você, sabe por quê? Porque você encontra o seu papel naquilo que Deus tem para fazer. Quero orar com você e que Deus possa aplicar um pouco do que nós falamos aqui na sua mente, no seu coração.
Senhor, nós te rogamos graças pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar a tua vontade, que o Senhor nos dê discernimento. Senhor, peço que o Senhor dê direção aos meus irmãos, aos meus amigos, que cada um aqui possa viver a intensidade daquilo que o Senhor sonhou para eles. Que ninguém se perca no secundário, nos projetos que não têm a tua vontade, mas que cada um se alinhe ao chegar naquele dia e dizer para o Senhor: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Assim, Senhor, eu oro e peço a tua bênção para os meus irmãos, dos que estão em casa, dos que estão aqui, em nome de Jesus.